Você se pesa todos os dias para ver se o númerozinho da balança tá diminuindo? Tá vivendo aquele sobe e desce da balança? Mulher, deixa eu te falar uma coisa. Isso, além de não te ajudar, ainda pode te fazer desistir do emagrecimento. Então, vamos resolver essa história e entender como que se utiliza a balança, como faz para se pesar, qual o jeito errado de fazer isso que pode estar te atrapalhando no seu emagrecimento. Então, fica por aqui, seja bem-vinda ao Nutri Descomplicando. Sou a Gladys, sou nutricionista e aqui nos nossos encontros semanais eu ensino para vocês o caminho mais seguro, mais eficiente para emagrecer 10 quilos mais ainda do que isso, se você quiser, e se manter no controle desse peso e também das vontades de comer para nunca mais recuperar o peso que vai ser eliminado. Então, o nosso tema de hoje é balança, se pesar, o jeito certo e o jeito errado de fazer isso, o jeito que atrapalha e o jeito que vai te ajudar. E olha só, deixa eu falar uma coisa. A grande maioria das mulheres pensa que subir na balança toda hora é bom quando quer emagrecer, porque afinal de contas, ficar vendo o peso, se ele tá subindo, se ele tá baixando, é uma forma de controlar, né? Só que na verdade não é assim e eu vou explicar por quê. Esse é um hábito, essa história de se pesar toda hora, várias vezes por dia, em vários momentos do dia, é um hábito que quase 100% das mulheres que querem emagrecer têm, mas que é feito na grande maioria das vezes do jeito errado e que acaba atrapalhando muito, porque você vai criando uma expectativa de um número para aparecer ali na balança, um número que você quer ver, e dificilmente esse número ele vai aparecer lá na balança, não vai ser do jeito que a gente quer. Isso pode ser muito frustrante. Tá, mas por que que isso, por que não vai ter o número que eu quero lá? Por que é tão frustrante? Por que é tão difícil assim ver aquele númerozinho que eu quero aparecendo lá na balança? Porque o nosso corpo, ele não é tão previsível assim. A gente pode calcular, eu como nutricionista, eu posso sim calcular, fazer uma estimativa de perda de peso por semana, por mês, a cada 15 dias para alguém. Porém, se vai acontecer dentro daquele cálculo, dentro daquela expectativa, isso já é uma outra história. Isso já é uma outra situação. O nosso corpo não é previsível. Embora a gente consiga ter uma ideia de quanto peso se pode perder num certo tempo, isso não significa que esse peso ele de fato vai ser eliminado, vai ser perdido, porque muitos fatores interferem nisso, tá? O peso, por exemplo, que você quer perder, vai estar diretamente relacionado a várias coisas. Uma delas, o peso que você tem hoje. Então, imagina que você quer eliminar 10 quilos, mas hoje você está 25 acima do seu peso. Daí, o tanto que você vai perder por semana vai ser 1. Se você tem 10 quilos para perder, mas você está 12 aqui acima, 12, 13, 14 acima do seu peso, já vai ser de outro jeito essa perda num determinado período de tempo. Então, muitos fatores eles vão interferir no peso que o nosso corpo é capaz de eliminar em uma semana, em duas, em um mês, tá? Então, como eu já citei para vocês, o peso que a gente tem hoje, né, em relação ao que a gente quer perder, os nossos hormônios, a nossa alimentação, que tipo de coisas nós estamos fazendo para tentar emagrecer, a nossa hidratação, tudo isso vai influenciar. Eu já vi, inclusive, muitas mulheres desanimando porque não conseguiram encontrar um certo equilíbrio com essa história de quando se pesar, quando não se pesar, o que fazer com aquele número que está vendo ali e acabam desistindo do processo de emagrecimento. Porque o número que a gente vê ali na balança, mulher, impacta demais na forma como a gente se sente. Vou dar um exemplo para vocês. No início desse ano, eu tinha começado a acompanhar uma moça que começou acompanhamento em dezembro, tá? E aí, gente, é lógico que num período de final de ano, a gente vai acabar indo para as férias, a gente vai e passar dias com a família, o Natal, o Ano Novo, vai ter comidas diferentes. A gente vai sim aproveitar, porque eu digo muito que a gente precisa comer para ser feliz, a gente precisa comer por prazer também, não só para cumprir uma dieta, não só porque quer alcançar um objetivo. E o que aconteceu com ela?
Ela estava muito abalada já com o peso que ela via, que ela tinha, que ela olhava no espelho, que ela não gostava, não se sentia bem. E ela estava na tentativa do emagrecimento, e ali em dezembro ela tinha conseguido já emagrecer 1,5 kg. Mas aí o que aconteceu? Vieram as festas do final de ano, ela foi para as festas, comeu coisas diferentes, e aí ela cometeu um grande erro, mas um grande erro, que foi o que fez ela desistir. Ela se pesou. Quando ela voltou do ano novo, dia 1º, ela foi se pesar e adivinha o que aconteceu? 3 quilos a mais na balança. E aí ela ficou apavorada, desesperada com aquele número, e o que ela entendeu? Que ela não era capaz de emagrecer, que ela não tinha jeito, que ela não sabia fazer certo, que ela não dava conta, que para ela não funcionava. E o que para onde isso levou ela? Para a desistência. Então ela conversou comigo, ela disse, ai, tô desanimada, acho que não é o meu momento, vou esperar. E eu digo isso, sim, gente, às vezes a gente tem o nosso momento, tá? Mas expliquei para ela tudo isso que tinha acontecido. E o que foram aqueles 3 quilos a mais? Aqueles 3 números a mais. Pode ter sido peso ganho? Um pouco sim, mas totalmente não. Porque pode ter sido uma retenção de bebida alcoólica, pode ter sido uma retenção de ter consumido alimentos mais temperados, mais salgados, não ter feito exercício, ter bebido pouca água, enfim, várias coisas, tá? Várias coisas interferem. Mas enfim, olha só como que o número que essa menina ela viu na balança impactou tão fortemente ela que ela acabou desistindo. E isso acontece porque nessa hora ela e outras mulheres se sentem fracas, frustradas, mal, e aí acabam, né, largando de mão. Mas, gente, hoje eu ouvi uma frase muito interessante que diz assim: quando você se deixa para trás no meio do caminho, ninguém volta para te buscar. E é verdade. Então, no processo de emagrecimento, a balança pode ser uma coisa que faz a gente se deixar para trás. E ninguém volta para resgatar a gente, na grande maioria das vezes, tá? E isso acontece, meninas, porque a gente, vocês, pacientes, eu já fiz isso também, a gente coloca na balança um poder tão grande, mas tão grande, como se a balança fosse decidir se a gente está tendo sucesso ou se a gente está fracassando no emagrecimento. E não é. Ah, Gladys, mas se a balança está mostrando uns quilos a mais, eu estou fracassando. Não, não tá, e você vai entender por quê. Ah, mas se a balança está mostrando números a menos, eu estou tendo sucesso. Nem sempre também números a menos na balança significa sucesso, tá? Depende de várias coisas. Então acompanhe aqui comigo. Eu vou dar uma opinião muito, muito sincera sobre a balança, como profissional nutricionista, como alguém que é formado em educação física e também como uma mulher que passou por esse processo de emagrecimento que muitas de vocês estão buscando agora. Eu não acredito que você deva usar a balança como marcador principal do seu emagrecimento. Eu, no consultório, muitas vezes não peso os meus pacientes. No meu programa de emagrecimento, não existe essa regra de se pesar toda hora, porque tem que ver o peso baixando, porque senão não tem isso, gente. Mas como assim, Gladys? Como que tu acompanha o progresso das tuas pacientes? Como que elas emagrecem mais de 10 quilos? Porque o peso, meninas, o número que a gente vê na balança é só uma consequência de tudo o que se faz anteriormente para gerar o emagrecimento e começa com a nossa mente estratégica, ativando uma região cerebral que comanda todo o emagrecimento. A balança pouco importa, tá? No processo de emagrecimento, porque ela vai ser uma consequência final. Mas a gente pode usar. Agora, não dando para ela esse poder gigante que a gente costuma dar, deixando a balança direcionar o nosso processo de emagrecimento. Isso não pode acontecer, tá? A balança, mulheres, ela só vai ser um único marcador durante esse processo, como se fosse algo que possa nos guiar. Ela vai guiando você e vai dando informações importantes para você tomar decisões, decisões que precisam ser tomadas. Você subir na balança e ver 2 ou 3 quilos a menos, não necessariamente indica que você teve sucesso, tá? Por quê? Porque depende de como você chegou nesses 2, 3 quilos a menos. Se você fez uma dieta louca, se você tomou um remédio, se você ficou muitos dias sem comer, se você se privou, se você sofreu,
Se você fez aquelas coisas de dieta líquida, tomou chá, tomou detox, você pode simplesmente ter eliminado água, ter desinchado e isso aparece na balança, tá? Esse peso de água que você eliminou aparece na balança, mas não necessariamente significa emagrecimento, porque emagrecimento tem a ver com você eliminar gordura. E tomar chás, shakes, shots, remédios e outras coisas por aí não vão fazer isso necessariamente sem que haja alguma alteração na alimentação, tá? Porque o que faz o gasto de gordura é a alimentação e o gasto calórico que a gente tem no nosso dia a dia, tá? Da mesma maneira que ter perdido 2 ou 3 números lá na balança não significa ser sucesso, porque depende de como você conquistou isso, você vai recuperar isso e muito mais às vezes, também você subir na balança e ver um número a mais não significa fracasso. Como assim, Gladys, não significa fracasso? Tô querendo emagrecer 10 quilos e eu subo lá, em vez de perder, eu ganhei. Como que não é fracasso isso? Não é fracasso. Sabe por quê? Porque o nosso peso ele sofre muitas oscilações. Você que passa por período de menstruação, você que está em período de menopausa, tá com os hormônios assim, ó, muito flutuantes. Então, nesse período, pode ser que dê um número a mais. Segunda-feira de manhã, subiu na balança, tá lá, 2, 3 quilos a mais. Gladys, toda segunda eu tô com 2, 3 quilos a mais, eu passo a semana inteira, às vezes eu recupero 2, às vezes eu não recupero nada, e na outra segunda já tem mais 2 lá. Bom, aí o que a gente precisa observar? O como está sendo a sua alimentação no final de semana. E semana passada eu fiz um vídeo sobre isso, tá? Mas tem outros fatores. Às vezes a gente consumiu alimentos que tem mais sódio, que tem mais elementos químicos que vão fazer você reter mais água, que vão fazer com que você não vá no banheiro. E isso tudo pode aparecer lá na balança também na segunda-feira. Então nem sempre um quilinho a mais é fracasso. Fracasso é você desistir do seu processo porque deu 1 quilo a mais. Isso é fracasso. Porque, mulher, tudo depende de como você está interpretando esses números para mais ou para menos que a balança está mostrando, tá? Então, se baixou o número lá da balança, maravilha, vamos comemorar. Mas pensa no que você fez para esse número baixar. O que você fez para isso acontecer? Foi algo que você vai manter a sua vida toda? Porque se foi, parabéns, continua fazendo isso. Se foi assim, tá ótimo, tá? Agora, se foi alguma coisa que você não vai manter a sua vida toda, daí é fracasso. Daí ter visto 2, 3 números para baixo na balança vai ser fracasso. Porque você vai recuperar esse peso e isso indica que você não está no controle das suas vontades de comer e nem do seu peso. Agora, como eu falei para vocês, se foi algo que vai conseguir fazer por toda a vida, aí sim. E nessa hora, mulher, fica muito atenta, tá? Com os pensamentos e as informações que surgem. Então, você foi lá, fez uma coisa que você sabe que consegue manter a sua vida toda, né? E continuar mantendo esse emagrecimento. Aí você viu 2, 3 quilos baixando, legal. Foi um peso que baixou do jeito certo, um jeito saudável. Nessa hora, pode vir um pensamento mais ou menos assim: ah, já que eu emagreci esses quilos, hoje eu mereço. Hoje pode. Só esse pouquinho não faz mal. E aí você começa a abrir brechas para sair desse rumo que estava te levando para o emagrecimento. Porque você ainda tem uma mente que não está estrategicamente desenvolvida para emagrecer e não está ativando regiões importantes para você manter uma constância perdendo peso, tá? Agora, quando você sobe na balança e os números estão aumentando, sem desespero, calma. Não faz como aquela moça que eu contei, que desistiu de tudo e possivelmente acabou ganhando mais peso do que aqueles 2 lá que poderiam ter sido eliminados rapidinho. Não se desespera. O que você vai fazer quando você subir na balança e perceber que aumentou 1 ou 2 números? Você vai olhar para esse número que subiu e você vai interpretar. Porque quando você interpreta, você consegue entender o que você consegue fazer para mudar aquilo ali e fazer esses números começarem a baixar do jeito certo,
tá? Vou trazer outro exemplo para vocês. Na semana passada, atendi uma outra paciente, já é paciente minha, tá? Já vai fazer 1 ano. E ela eliminou 10 quilos, se eu não me engano, em 3 ou 4 meses, tá? E ela tem mais de 50 anos. 3 ou 4 meses ela eliminou esses 10 quilos. E aí os nossos encontros, eles começaram a ser muito espaçados e o nosso último encontro havia sido em fevereiro. E agora, quando ela voltou, ela tinha engordado, tinha recuperado dos 10 que ela perdeu, 3,5 kg. Mas olha a diferença que foi dela, que viu 3,5 kg a mais, e da outra moça que viu 2, 3 quilos e desistiu. Vocês lembram disso, né? Essa que eu tô falando agora, quando ela se deu conta que ela estava aumentando o peso, como ela sabia a maneira certa de agir em relação a esse número que a balança estava mostrando, ela conseguiu entender o que é que ela precisava fazer, de que jeito ela precisava fazer para ela começar a voltar a eliminar peso. Bingo! No dia da consulta ela já tinha eliminado novamente quase 1 quilo. Ah, Gladys, mas para tudo aí. Tá dizendo que a tua paciente emagreceu 10 quilos e recuperou 3,5? Então ela não estava no controle? Sim, ela estava. Porque lembra que eu falei que o nosso último encontro tinha sido em fevereiro? Março, abril, maio, junho, julho e agosto. Então, em 6 meses, ela ganhou 3 quilos e pouquinho, tá? 3 quilos, 3,5 kg. Mas ela já conseguiu voltar a eliminar. E se a gente parar para pensar, quantas dietas, quantas, sei lá eu, massagens, enzimas, chás, maluquices você fez, eliminou um montão de peso e recuperou tudo em 1 mês, 2 meses? Então, quando eu digo estar no controle do peso, não significa que a balança não vai oscilar um pouquinho para cima de vez em quando. Ela vai. Só que você vai saber exatamente o que fazer para ela voltar a baixar. E além disso, ela vai subir esse pouquinho, 2, 3 quilos, e você, com uma mentalidade estratégica, sabe como agir. Você não se desespera porque aquele peso apareceu e não sai chutando tudo para o alto e desistindo de emagrecer. Não, você usa aquilo como uma informação que te direciona. E foi isso que essa minha paciente fez. E ela me falou: olha, Gladys, quando eu vi, eu entendi. Ah, é isso, isso e aquilo. Então eu tenho que fazer tal, tal e tal coisa. Pronto, ela resolveu. Gladys, mas por que ela continua o acompanhamento contigo se ela sabe como resolver? Porque ela se sente segura, se sente bem tendo esse acompanhamento. E vejam bem, meninas, a cada 6 meses isso. Então também é uma forma dela se ancorar para continuar, né, sempre ali se dedicando e tudo mais. Então, vocês percebem a diferença de alguém que sabe interpretar a balança e usar o que a balança está mostrando em seu favor para continuar emagrecendo e de alguém que não sabe fazer isso, que se desespera, chuta o pau da barraca, chuta o balde, pisa na jaca e acaba perdendo tudo o que conquistou assim? Ou desistindo muito antes de ter conseguido alguma coisa? Consegue perceber essa diferença? Então, agora eu vou explicar para vocês o que é o jeito errado, o que as pessoas fazem de errado quando usam a balança que gera esse desespero, que gera essa desistência do processo de emagrecimento, tá? E são 3 coisas bem básicas e bem simples, mas que eu preciso explicar para vocês pararem de cometer caso estejam fazendo isso, tá bom? Então presta atenção aí, quem tiver papel, quem tiver caneta, pega para anotar, porque vai ajudar muito saber disso. Nunca, quando está em processo de emagrecimento, nunca se pese todos os dias, jamais. Número 1, não se pesar todos os dias. Número 2, jamais se pesar várias vezes no mesmo dia ou se pesar de noite, tá? E número 3, não tenha meta de quilos para perder ao longo de uma semana ou ao longo de poucos dias. Por que, Gladys, que isso tá errado? A minha vida inteira eu fui nutricionista, eu fiz acompanhamento com médico, nutrólogo, sei lá quem, terapeuta, e eles me diziam, se pesa de manhã, se pesa de noite, se pesa todos os dias. Por que isso tá errado? Quem que já passou por isso aqui? Quem já passou por isso, coloca nos comentários para mim. Por que isso tá errado? Gente, número 1, se pesar todos os dias ou mais de uma vez por dia,
vai fazer você se desesperar logo de cara, porque ao longo do dia a gente sofre muitas oscilações de peso. De manhã a gente vai ter um peso, meio-dia é outro, no meio da tarde outro, de noite é outro. E geralmente a tendência é você começar o dia com o menor peso e ir aumentando um pouquinho ao longo do dia. Por exemplo, eu, Gladys, se eu me pesar de manhã cedo em jejum, eu vou pesar mais ou menos 59, 60 quilos. Se eu me peso à noite, 62, 62,5, um pouquinho mais. Por que isso acontece, gente? Porque a gente sai para trabalhar, a gente se estressa, produz cortisol, a gente incha, a gente bebe pouca água, a gente tá constipada, não consegue ir no banheiro, fazer o número 2, a gente come algum alimento rico em sódio, ultraprocessado, que vai fazer a gente reter um pouco do líquido que a gente está consumindo, a gente consome pouca fibra e por aí vai. A gente não dorme bem, e por aí vai. Isso tudo vai fazendo com que o nosso peso vá aumentando, aqueles numerozinhos vão aumentando ao longo do dia. Mas por que, Gladys, que de manhã eu peso menos? Geralmente você vai pesar menos de manhã porque você repousou. Se você segue direitinho, tá? A forma estratégica uma forma estratégica de se alimentar, você vai ter uma boa noite de sono, o seu corpo vai restaurar, vai reequilibrar a sua produção hormonal, você vai acordar, vai fazer aquele xixizão lá, eliminar muitas toxinas, tá? Provavelmente ali de noite, de tarde ou de manhã mesmo, você já vai no banheiro. Então, isso faz com que de manhã você não esteja acumulando tantas coisas que fazem aquele número da balança ficar maior. Aí você, às vezes você faz exercício de tarde ou no fim do dia, isso também faz com que o número da balança aumente, tá? Porque você vai fazer um acúmulo de glicogênio muscular. Então, tem várias coisas que vão influenciando. Por isso, se pesar todos os dias ou mais que uma vez por dia não é legal. O nosso peso ele vai fazendo assim, tá? Ele sobe, daí ele desce, ele sobe um pouquinho, daí ele desce um pouco mais, daí ele sobe, desce. Mas no final de um determinado período, se a gente pegar o ponto inicial e o ponto final, ele vai ter baixado se você fez as coisas de uma forma estratégica, se você ativou a mente, o cérebro para o emagrecimento. Então, no final de um período, você vê o início e o fim. Agora, se você vai se pesando todos os dias, você vai acompanhando essas oscilações aqui. E isso faz muito mal, isso pode fazer você desistir. Então, não façam isso. Não se pesem todos os dias e não se pesem várias vezes por dia. Também não se pesem à noite, pelo que eu falei, porque à noite geralmente é um momento que a gente tem um pico maior de acúmulo de várias coisas e por isso vai estar aparecendo na balança, tá? Outra coisa que eu falei que tá errado é você ter metas de peso, de números por semana. Por que, Gladys, eu não posso decidir que eu quero emagrecer 3 quilos essa semana? Por que eu não posso decidir que eu comecei a semana com 78, eu quero chegar lá no final da semana com 75? Porque não tem como a gente prever se isso vai acontecer. Depende de vários fatores. Não tem como você ter certeza que isso vai acontecer. E se na sua cabeça você acha que o que você está fazendo precisa te dar 3 números a menos na balança no final da semana, que não é nem no final da semana, é na sexta, né? A gente começa na segunda, terça, quarta, quinta, sexta de manhã a gente quer se pesar e ter 3 quilos a menos na balança. Foram 4 dias ali. Não vai acontecer, tá? Só que você achava que ia. Aí quando você vê que não foi, o que você pensa? Ah, todo esse esforço para nada. Tudo que eu fiz não adiantou. Então, não vou mais fazer. Vou continuar fazendo como eu fazia antes, porque igual não fez diferença. E não é, gente. Você não deu nem tempo suficiente para o seu corpo reconhecer o que você queria que ele fizesse. Você não deu tempo para o seu metabolismo se ajustar. Aí entra o fim de semana e ó, quer saber? Vou aproveitar. Segunda-feira eu volto. E aí você vai vivendo esse ciclo o ano todo. A semana, todas as semanas, o mês, o ano, a vida. Quando vê, é 2 quilos por mês, em 10 anos, 20, 30, 40, 50 quilos. Então, cuidado com a balança, cuidado com essas metas de peso semanais, tá? Isso pode te fazer muito mal. Mas eu aposto
que você não considera nada disso e olha só o número. Aposto que vocês fazem isso, que vocês não consideram nada disso que eu falei e usam a balança só para olhar aquele número e aí entender. Ah, subiu, engordei, baixou, emagreci. Não é nada disso, né? E muitas vezes, gente, isso, não considerar isso que eu tô falando para vocês, não interpretar a balança, ela vai acabar fazendo vocês desistirem muito facilmente. Quero até dar um exemplo para vocês do que é isso de interpretar a balança. Sabe quando a gente está com febre, que a gente usa o termômetro para ver quantos graus está a nossa temperatura? Se tiver 37,8, a gente vai agir de um jeito. Se tiver 38, a gente age de outro. Se tiver 39 ou mais do que isso, a gente vai agir de outro jeito. Se tiver 36, a gente age de outro. Então a balança ela é isso, ela é um termômetro, mas que não tem o poder de dizer se a gente tem condições, se a gente tem capacidade, se a gente vai conseguir ou se a gente não vai conseguir, tá? Então, gente, cuidado, tá? Porque a balança ela pode impedir você de focar no que você deveria focar para ter resultado quando você olha só para o número que ela está mostrando como um marcador do seu sucesso ou do seu fracasso, tá? E aí você vai continuar subindo freneticamente, esperando um resultado muito grande, muito rápido, em pouco tempo. Isso não vai acontecer, você vai acabar se frustrando, vai acabar desistindo, tá? Cuidado com a maneira como você pode usar essa balança aí no seu processo de emagrecimento, porque ela pode estar atrapalhando você a emagrecer mais de 10 quilos e se manter no controle desse peso, tá? Como já aconteceu com muitas mulheres que eu conheço, tá? Que viviam nessa história aí de, se a balança baixou deu certo, se a balança subiu não deu, né? Então que faziam um esforço tremendo e quando aquele número que elas imaginavam que devia aparecer na balança não aparecia, era o fim do processo de emagrecimento, era a desistência, né? Porque muitas vezes a gente espera algo e a balança, ela nem sempre vai agir de acordo com o que a gente está esperando, mas porque a gente também não ajusta a expectativa do jeito certo, tá, gente? Mas aí, vocês devem estar se perguntando, tá, Glides, mas e qual é o jeito certo de usar a balança para emagrecer, para ela me ajudar, para ela me motivar ao invés de me desanimar? E sim, existe um jeito certo de fazer isso, eu vou contar para vocês agora. Então, o jeito certo de usar a balança no processo de emagrecimento para isso te motivar e não te desanimar gente, se pesa uma vez por mês, no máximo uma vez a cada 15 dias. Por quê? Porque quando você faz isso, você pega um ponto inicial e um ponto final, tá? Ponto inicial, provavelmente em 15 dias, o ponto final vai ser aqui, um pouquinho mais baixo. Você não enxerga essas oscilações que aconteceram no meio do caminho, que provavelmente teve dias que o seu peso subiu mais do que o dia que você começou, ou não. Mas você não precisa ver isso. Você só precisa ver lá no meinho, a evolução. Aí sim você está acompanhando a sua evolução no seu processo de emagrecimento e não se torturando porque aquele número desgraçado que tá ali não tá baixando, tá? Então, uma vez a cada 15 dias ou uma vez por mês. Mas, Gladys, uma vez por mês, e se eu tiver engordado, e aí eu vou subir, e aí eu vou ter perdido um mês? Não. Se você estiver fazendo as coisas que precisam ser feitas, vai ter um número a menos, porque a balança é só uma consequência. Não tem como ela mostrar mais se no caminho você estiver agindo estrategicamente, estiver com seu cérebro ativado, porque isso te dá condições de fazer o que precisa ser feito. Então não se preocupa com isso, não vai ser tempo perdido. Tempo perdido é você se pesar todos os dias, no terceiro dia ver que não tá baixando como você gostaria e você chuta o balde. Isso é tempo perdido, porque daí é aquele começa e para, começa e para, começa e para, tudo por causa da balança, tá bom? Daí você vai, outro jeito certo de usar a balança. Uma vez por mês ou a cada 15 dias. E como eu falei antes para vocês, observar aquele número que está sendo mostrado. Entender o que ele significa. Poxa, tá igual.
20 dias depois tá igual. Ok. O que eu faço com essa informação? Eu não vou me desesperar, porque se eu me desesperar e desistir, aí é que eu não chego em lugar nenhum. Mas o que eu faço com essa informação? O que esse número igual tá querendo me dizer? Tomei pouquíssima água nesses últimos 15 dias. Poxa, eu fui 4 vezes comer pizza fora nesses últimos 15 dias. Nossa, eu tomei a mesma quantidade de refrigerante que eu estava tomando antes. Poxa, eu não fiz uma caminhada sequer. Eu jantei muito tarde, eu exagerei no carboidrato de noite. Então, esse número é para vocês fazerem isso. O que esse número está querendo me dizer? E o que eu faço em relação a isso? Entendem? Faz sentido isso para vocês que eu estou falando? De usar o número da balança como um guia, uma informação, e não como um decreto de fracasso. Lembra da febre? Medir a febre tá 36, beleza. Vou seguir vivendo a vida como eu tô. Medir a temperatura tá 37,5. Opa, sinal de alerta. O que eu tô fazendo? Tô saindo do banho, tô saindo pra rua de noite no frio com o cabelo molhado, sabe aquelas coisas? Ah, tá. Medir a temperatura deu 39. Opa, tem coisa séria acontecendo. Vou ter que tomar o meu remédio para febre. Então a balança é isso, ela te dá uma informação para você saber o que você precisa fazer, tá? Usa isso em favor do emagrecimento, gente, tá? Porque sabe quando que os numerozinhos lá, eles vão baixar mesmo? De verdade? Quando as coisas que você faz, quando o que faz ela baixar estiver acontecendo de forma constante, organizada, numa velocidade certa, numa frequência certa. E como que faz isso, Gladys? Eu bato na tecla sempre, vou continuar batendo, que é desenvolvendo uma mentalidade estratégica. Esse exemplo da forma de interpretar a balança é um exemplo prático, claro, que dentro do acompanhamento e dentro do programa eu também ensino técnicas para fortalecer uma região do cérebro que vai te dar condições de olhar para esse número e ter essa calma e interpretar, tá? Porque não é tão fácil assim, né? Subir na balança, dá aquele desespero, ainda mais quando a gente não sabe o porquê está assim. Então, né, precisa desenvolver a mentalidade estratégica, ativar uma região importante do cérebro para você ter condições de fazer o que precisa ser feito para o emagrecimento acontecer. Mas o recado geral dessa nossa conversa de hoje, mulheres, desapega dessa guerra que você está vivendo com a balança, porque você é a única pessoa que está perdendo com isso. Você se deixando para trás, ninguém volta para te buscar. Então não se deixem pelo meio do caminho, porque ninguém volta para fazer o resgate. É você mesma que precisa se resgatar, tá? Então, usa a balança do jeito certo, como eu ensinei aqui hoje. Passa a usar ela como um meio de acompanhar o seu progresso e não como uma forma de medir um sucesso ou um fracasso. Tá bom? Combinamos isso então, mulher? Então, usar a balança do jeito certo a partir de agora e se livrar desse descontrole com o peso vai ser a nossa regra, tá bom? Pode ser assim. E eu quero saber de você que assistiu esse conteúdo, que está acompanhando aqui, disso tudo que eu falei. O que você percebe que você vinha fazendo em relação à balança? Você se pesava todos os dias? Se pesava nos horários errados? Estava deixando aquele número que aparece lá te deixar nervosa, te fazendo desistir? E do jeito certo que eu falei aqui, será que dá para colocar isso em prática? Acho que dá, né? Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje nessa conversa comigo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Se gostou, curte, compartilha, deixa um comentário, porque assim as redes elas entendem que o conteúdo é relevante, é importante e continue enviando para outras pessoas também. Certo, gente? Um grande beijo e até mais.